A história começa em um vasto campo vazio, onde um cavaleiro confuso chamado Dias se pergunta se alguém está pregando uma peça nele. Há mais de um mês, ele havia voltado para casa após uma vitória bem-sucedida na guerra. Como recompensa, o rei de sua nação lhe concedeu um grande território próprio para morar e administrar. Agora Dias percebe que foi enganado, já que o rei basicamente o expulsou da capital para viver em uma enorme extensão de terra vazia. Sem mais instruções do rei, Dias acha que está livre, então ele vaga pelo campo em busca de comida e outros recursos. Depois de um tempo, ele encontra um riacho cristalino e aproveita sua água refrescante. Em seguida, ele continua explorando a terra até anoitecer. Como não encontrou comida nem recursos, ele se deita para descansar, pensando que deixará o território caso toda a região esteja vazia. Na manhã seguinte, uma garota Oni chamada Auna interrompe seu sono, chutando-o e exigindo saber o que ele está fazendo em sua terra. Dias fica confuso, pois não havia ninguém por perto no dia anterior. Ela não se importa com a confusão dele e continua interrogando-o para descobrir de onde ele veio. Dias diz a ela que está literalmente sem ter onde morar. Então a garota fica desconfiada. Ela pergunta o que ele estava fazendo em sua terra e ele explica sinceramente que foi enviado por alguém para viver ali. Em seguida, ele conta que seu único objetivo no momento é sobreviver até o dia seguinte. Como Auna se recusa a acreditar nele, Dias fala sobre seus sonhos. Ele explica que seus falecidos pais lhe pediram para ajudar os outros e proteger os fracos como último desejo, algo que ele assumiu como seu objetivo de vida. Embora Auna esperasse que Dias estivesse mentindo sobre seu objetivo nobre, o chifre dela começa a brilhar em azul, forçando-a a acreditar nele. Em contraste, Dias é um homem puro e não entende por que a garota estava suspeitando dele. Ela pergunta se ele é amigo ou inimigo, mas ele a lembra de que não é nenhuma dessas coisas, já que os dois acabaram de se conhecer. Por algum motivo, as palavras sensatas de Dias só a deixam ainda mais irritada. Ele se pergunta por que ela está tão frustrada. Então ele se lembra de que ela vive em seu território, portanto é uma de suas próprias súditas. Pensando que a garota está testando sua sinceridade em relação aos seus súditos, ele declara seriamente que é seu aliado leal para confortá-la. Ele promete proteger a garota de seus inimigos, não importa quem sejam, fazendo o chifre dela brilhar intensamente. Até a própria garota se surpreende com a intensidade da sinceridade de Dias, e de repente ela o arrasta para algum lugar. Logo eles entram em uma aldeia de Onis. Dias se pergunta por que não conseguiu encontrar a aldeia antes, mas não tem tempo para reagir, pois a garota o arrasta até a casa da chefe. Lá dentro a líder fica surpresa por Auna ter trazido um estranho, já que ela normalmente é muito cuidadosa perto de desconhecidos. Auna conta a ela que seu chifre nunca ficou vermelho, e em vez disso brilhou em um azul intenso quando ele se declarou seu aliado. Ao ouvir isso, a chefe pergunta a Dias se ele também se tornará aliado dela. Ele aceita, dizendo que é aliado de todos que vivem na aldeia. No entanto, quando Dias começa a explicar que foi enviado pelo rei, Auna se levanta furiosa e aponta uma flecha para ele. A chefe a impede, pois elas ainda não ouviram a história completa de Dias, mas também encara ele com raiva e exige uma explicação completa. Ele permanece calmo diante da ameaça e explica que seus pais sempre lhe disseram para ajudar os outros e proteger os fracos. Como eles morreram cedo, Dias ficou órfão. Ele reuniu os outros órfãos da cidade para viverem juntos, e eles sobreviviam fazendo pequenos trabalhos e caçando monstros fracos. À medida que Dias cresceu, uma guerra começou contra a nação vizinha, então ele levou suas habilidades de combate para o campo de batalha. Lá ele demonstrou um talento natural incrível para lutar, então subiu rapidamente de posição. Depois de 20 anos de uma guerra amarga, Dias retornou vitorioso, e o rei lhe concedeu esse território vazio como recompensa. A chefe assente, acreditando que ele é sincero sobre governar seu território. Então ela pergunta se ele ainda seria seu aliado caso ela e seu povo não fossem súditos de seu reino. Dias sorri, dizendo que ainda a protegeria como vizinha. Com suas palavras, o chifre da chefe também brilha em azul. Então Auna abaixa o arco. Dias se pergunta por que ela fez uma pergunta tão estranha, e então percebe algo. A chefe concorda, admitindo que ela e seu povo não são seus súditos. Na verdade, a tribo dela é inimiga do reino dele. Apesar das circunstâncias, a chefe acredita que Dias pode ser seu aliado, já que sua aura é tão azul. Antes que ele decida fazer qualquer coisa, ela pede que ele a escute. Depois de se apresentar como Mol, ela explica que seu povo foi expulso dos campos há mais de 50 anos. Desde então, eles estão em guerra com o reino dele, tentando recuperar suas terras. Dias se pergunta como eles conseguem viver sem serem detectados dentro do território do reino. Então ela explica que sua espécie pode usar a magia armazenada em seus chifres. Para demonstrar, ela fica invisível com um feitiço, deixando-o atônito. Em seguida, ela também revela que seu povo consegue esconder facilmente toda a aldeia usando a mesma
mesma magia. Dias finalmente entende por que não conseguiu detectar a aldeia antes, mas se pergunta por que Maul está revelando informações tão sensíveis para ele. A chefe sorri dizendo que não teria confiado nele se seu chifre não tivesse brilhado em azul. Acontece que os Onis conseguem detectar as intenções de outras espécies através de seus chifres. Se uma pessoa não tiver más intenções contra eles, seus chifres permanecem sem cor. No entanto, se alguém tiver intenções maliciosas, os chifres ficariam vermelhos para avisá-los. Às vezes, uma pessoa pode fazer com que eles emitam um brilho azul, o que significa que ela é amigável com o povo Oni. Mesmo assim, se a pessoa de boas intenções começar a ter intenções malignas, o chifre imediatamente manchará o azul com o vermelho. Como Dias nunca fez os chifres deles mostrarem o menor tom de vermelho, ela acredita que ele é uma pessoa completamente confiável. Na verdade, ela acha que ele é um tolo ingênuo, porque ainda está tentando honrar os desejos de seus pais mortos. Embora Dias esteja confuso, Maul se oferece para ajudá-lo a governar seu território, prometendo lhe dar uma casa, comida e alguns animais de criação para começar sua vida. Em troca, ela espera que ele consiga manter sua aldeia em segredo do rei. Dias aceita a oferta dela e promete proteger seu povo desde que eles não ameacem seu reino. Maul fica satisfeita com a atitude dele, então ordena que Alna vá com ele e lhe mostre como funciona a aldeia. Alna concorda no início, mas fica chocada ao perceber quais eram suas ordens. Maul a lembra de que foi ela quem trouxe Dias para lá em primeiro lugar, então é responsabilidade dela cuidar dele. Mesmo frustrada, Alna concorda. Depois disso, ela sai com Dias e chama alguns aldeões para construírem uma casa para ele. Em apenas algumas horas, os moradores constroem uma casa de madeira de forma eficiente. Dias fica surpreso com a velocidade deles, então Alna explica que seu povo nem sempre consegue permanecer escondido, por isso eles constroem suas casas com estruturas leves, para que possam desmontá-las facilmente em caso de emergência. Assim que a casa fica pronta, Alna diz que a comida e os animais de criação serão enviados mais tarde. Ela se oferece para ajudá-lo com os animais depois, e Dias agradece. No entanto, ele fica um pouco preocupado com a quantidade de súditos em seu território, e pergunta se ela conhece alguma forma de aumentar a população. Alna não entende por que ele quer mais súditos, especialmente porque a comida é limitada naquela terra vazia. Ela pergunta como ele pretende cuidar de uma população crescente, e Dias percebe seu erro. Então ela lhe entrega uma sacola com um pó estranho, explicando que é uma isca especial capaz de atrair animais selvagens. Alna diz a Dias para levar o pó e espalhá-lo longe da aldeia, explicando que ele poderá ganhar mais dinheiro por cada animal que conseguir. Dias, com sua cabeça musculosa, sorri, feliz por receber um trabalho que exige músculos em vez de inteligência. Alguns minutos depois, após caminhar uma boa distância, ele decide que finalmente é hora de começar a caçar. No entanto, como Alna nunca disse quanto pó ele deveria usar, ele simplesmente espalha a sacola inteira como um idiota. Isso atrai uma manada inteira de gado selvagem, mas Dias só fica animado com o desafio. Ele ergue seu machado e recebe a manada, atravessando as feras como se não fossem nada. Depois de caçar metade do grupo, o restante dos animais foge, deixando Dias cercado pelos corpos de seus queridos parentes. Infelizmente, ele finalmente se lembra de que também precisa carregar aquelas feras pesadas de volta para casa, sem uma carroça para transportá-las. Ele deixa os outros animais para trás e leva apenas um. Enquanto Dias volta para casa, ele fica preocupado que Alna se irrite com ele, já que ela se irrita facilmente com suas atitudes. Para sua surpresa, ela fica feliz ao ver a fera gigante, já que carne é um recurso raro em sua aldeia. Ao notar sua expressão decepcionada, Alna pergunta o que aconteceu, então ele explica que teve de deixar mais de 3 dezenas de feras para trás. Ao ouvir o quão forte ele é, ela fica chocada e imediatamente reconsidera sua opinião sobre ele. Molo também aparece e elogia Dias por sua demonstração de masculinidade. Alna concorda e sai correndo para avisar os aldeões, para que possam trazer o restante das feras de volta. Dias se pergunta o que Molly quer dizer com masculinidade, então ela explica que é simplesmente a capacidade de um homem de trabalhar. Quanto mais um homem consegue trabalhar e ganhar, mais masculino ele é aos olhos das mulheres da tribo. Depois de ouvir isso, Dias entende por que Alna parecia tão satisfeita com ele, mas acha que aparência e personalidade também importam. Maul não concorda e diz que nem a aparência nem a personalidade colocam comida na mesa. Dias entende o ponto de vista dela. Ele percebe que para uma pequena tribo, comida e sobrevivência são as únicas coisas importantes, em comparação com as pessoas que vivem no reino. Então Maul diz que ele precisará trabalhar um pouco mais se quiser se casar com uma beleza como Alna. Ele fica envergonhado e age como se essa não fosse sua intenção, então ela começa a provocá-lo ainda mais. No dia seguinte, Dias acorda com o cheiro de um café da manhã recém-preparado em seu quarto. Ele encontra Alna cozinhando para ele, sorrindo de uma maneira completamente
completamente submissa em comparação com antes. Depois de tomar café da manhã, ele elogia a comida dela, fazendo-a corar. Observando-o comer tão de perto, Auna não consegue suportar a tensão e muda o assunto para a caça novamente. Ela explica que sua tribo ainda precisa de um poço para ter água e de uma latrina para receber hóspedes, o que ajudará Dias a expandir seu território. No entanto, a aldeia não tem dinheiro suficiente para pagar o artesão, então Dias concorda em caçar para eles. Auna pede que ele casse alguns monstros, e ele pensa a respeito. Embora a carne de monstros seja tóxica e não possa ser comida, seus materiais raros são vendidos por preços incríveis. Dias concorda em caçar, perguntando-se se aquelas pradarias pacíficas sequer possuem monstros. Auna revela que consegue sentir monstros usando seu chifre mágico, mas Dias se recusa a colocá-la em perigo. No entanto, ela insiste em ir com ele, então ele concorda em levá-la. Mais tarde, enquanto Dias cuida de seu gado, alguns homens da aldeia levam comida e cobertores para ele. Sentindo o respeito deles, ele percebe que aquela aldeia realmente valoriza os homens capazes de protegê-los. Nesse momento, Auna sai de sua cabana depois de se preparar para a jornada. Dias percebe que ela passou maquiagem, enquanto os outros homens ficam com ciúmes dele. Enquanto isso, Auna sorri e diz que os outros homens cuidarão do gado enquanto eles estiverem caçando. Os dois partem e depois de chegarem a uma colina rochosa, Auna recita sua magia para procurar monstros. Uma estranha luz azul a envolve, revelando a localização de um monstro próximo. Dias concorda e manda Auna se esconder enquanto ele caça a criatura, mas ela recusa. Em vez disso, ela se oferece para ajudá-lo usando sua magia de ocultação, então ele concorda em deixá-la lutar. Pouco depois, eles encontram um monstro, que parece uma tartaruga gigante. Os olhos de Auna se arregalam de choque, pois ela sabe que aquilo é, na verdade, um dragão da terra. No entanto, Dias não compartilha do medo dela. Apesar dos avisos, ele salta para lutar e manda que ela fique para trás. Quando o dragão percebe sua presença, Dias pula em suas costas e golpeia sua carapaça dura. O impacto não deixa nenhum arranhão, e em vez disso quebra a ponta de seu machado. Dias tenta atacar os pontos fracos do dragão, mas ele se recolhe dentro da carapaça para se defender. Auna sugere que eles fujam enquanto ainda tem chance, pois um dragão da terra é capaz de exterminar sozinho um pelotão inteiro de homens. Dias se recusa a fugir, pois ainda tem mais cartas na manga. Ele decide golpear o mesmo ponto até quebrá-lo e começa a martelar as costas da tartaruga. Depois de algum tempo, batendo inutilmente com o machado, a lâmina começa a rachar. Auna fica preocupada com ele, mas Dias continua confiante em sua arma. Como seu machado é uma arma especial usada por um antigo shogun, ele possui a habilidade de reparar danos leves usando um feitiço de restauração. No entanto, Dias só consegue forçá-lo a se reparar rapidamente usando magia. Então ele conserta o machado diante dos olhos chocados de Auna. Em seguida, continua golpeando as costas do dragão sem parar. Com o tempo, o miasma tóxico emitido pelo dragão se concentra na área, e Auna começa a se sentir mal. Percebendo que ela está em perigo, Dias concorda em ir embora depois de desferir um último golpe. Para sua surpresa, o golpe final realmente atravessa a carapaça do dragão. Enfurecida, a criatura sai de dentro da carapaça e lança uma bola de fogo contra ele. Dias desvia da bola de fogo e corta as pernas fracas do dragão. Enquanto se prepara para atacar, ele percebe que o dragão avistou Auna. Sabendo que não é páreo para Dias, o monstro esperto decide atacá-la em vez disso. Enfurecido com a audácia da criatura, Dias salta para o céu e despenca com força sobre o dragão, atravessando sua coluna e matando-o. Auna imediatamente se emociona com sua demonstração de coragem e corre para seus braços. Antes que Dias consiga processar o abraço, ela declara de imediato que os dois vão se casar. Dias retorna à aldeia pouco tempo depois, e com a ajuda de vários moradores Oni, arrasta o enorme corpo do dragão terrestre pela aldeia. Os moradores anunciam com orgulho que Dias foi quem derrotou o dragão terrestre completamente sozinho, e todos ao redor começam a comemorar e elogiá-lo por uma conquista tão impressionante. Depois que o corpo do dragão finalmente é colocado no chão em segurança, Dias observa silenciosamente todos os moradores celebrando. No entanto, ele não consegue entender por que todos estão tão animados, já que não considera a derrota do dragão terrestre algo tão importante. Molo então se aproxima de Dias e diz que ainda não consegue acreditar que ele conseguiu derrotar o dragão terrestre sozinho. Dias apenas dá de ombros e diz que aquilo realmente não foi nada de especial. Em vez de pedir tesouros ou elogios, ele diz que preferia que construíssem um poço adequado e uma latrina usando o valor do dragão terrestre. Mol sorri e diz que isso não será problema algum, pois apenas uma das pernas do dragão terrestre já vale o suficiente para pagar por vários poços. Ao ouvir isso, Dias finalmente percebe o quanto o dragão terrestre realmente é valioso.
poderoso. Maul então explica que eles planejam devolver muitos dos materiais valiosos do dragão para Dias, já que foi ele quem o derrotou. Além disso, também construirão as instalações extras que ele pediu e lhe darão vários outros presentes como recompensa por tudo o que fez. No entanto, a expressão de Dias fica séria quando Maul o lembra de guardar parte da recompensa para o presente de casamento de Yalna. Ela diz que os pais de Yalna ficariam encantados em receber algo como uma das garras do dragão terrestre ou uma de suas grandes presas de presente. Dias fica completamente confuso e sinceramente não faz ideia de por que todos continuam falando sobre casamento. Ele pergunta a Maul o que toda aquela conversa sobre casamento deveria significar. Maul explica calmamente que ele vai se casar com Yalna, gostando ou não da ideia. Ela diz que Yalna está disposta a fazer o que for preciso para construir uma relação próxima com ele. Então torná-lo parte da família por meio do casamento é a melhor opção que eles têm. Maul também diz a Dias que mesmo que por algum motivo ele não acabe se casando com Yalna, ainda assim não conseguirá evitar o problema, pois todas as outras garotas da aldeia começarão imediatamente a cercá-lo e tentar conquistá-lo. Depois de ouvir isso, Dias rapidamente percebe que isso provavelmente se tornaria um problema ainda maior do que se casar com Yalna. Mesmo assim, Maul diz para ele não se preocupar, pois Yalna já foi conversar com os pais sobre os preparativos do casamento. Assim que Dias ouve isso, percebe que essa provavelmente é a razão pela qual não vê Yalna há algum tempo. Ele então pergunta a Maul se isso significa que os dois agora estão oficialmente noivos. Maul explica que os Oni não seguem os mesmos costumes de noivado dos humanos. Em vez disso, assim que os dois lados concordam, eles simplesmente se casam imediatamente. Mesmo assim, Dias ainda será quem decidirá exatamente quando o casamento acontecerá. Maul continua explicando que quanto mais fortes forem os laços que Dias criar com a aldeia e seus habitantes, mais perto ele ficará de se tornar o próximo Lorde Supremo. Ela está se esforçando tanto para ajudar Dias a se tornar o Lorde Supremo, porque sabe exatamente o que aconteceu da última vez. A pessoa escolhida anteriormente para ocupar o cargo acabou se mostrando completamente incapaz de liderar todos, e ela não quer que a história se repita, permitindo que outra pessoa inadequada se torne o próximo Lorde. Depois que Maul vai embora, Dias ouve alguns moradores comentando sobre como Yalna é sortuda por se casar com alguém tão forte quanto ele, sendo ainda tão jovem. Ao ouvir isso, Dias fica curioso e pergunta a um deles quantos anos Yalna realmente tem. No instante em que descobre que ela tem apenas 15 anos, seu queixo praticamente cai. Como ele tem 35 anos, é velho o bastante para ser pai dela, o que torna toda a situação ainda mais chocante para ele. Felizmente, o reino possui uma lei que determina que as pessoas precisam ter pelo menos 18 anos antes de poderem se casar. Isso significa que Dias ficaria apenas noivo de Yalna durante os próximos 3 anos, e quando o casamento finalmente acontecesse, ele provavelmente já teria se tornado um Lorde de verdade. Sentado sozinho, Dias percebe que precisa de algum tempo para organizar seus pensamentos e se preparar para tudo o que está acontecendo ao seu redor. Pouco tempo depois, Yalna se aproxima dele com um sorriso radiante e diz que tudo já foi acertado. Em seguida, pergunta o que ele gostaria de comer no café da manhã do dia seguinte. Dias apenas sorri de volta e diz que ficará satisfeito com qualquer coisa que ela decidir preparar. No entanto, ele jamais esperava acabar participando de um enorme banquete de apresentação do Oni, no qual todos o receberam oficialmente na aldeia e celebraram seu futuro com Yalna. Algum tempo depois do banquete, o novo poço e a latrina finalmente ficaram prontos, e a vida na aldeia gradualmente voltou à sua rotina normal. Naquela tarde, Dias termina de construir outra tenda, e pensa que precisa melhorar bastante na fabricação delas. Afinal, caso mais pessoas decidam se mudar para a aldeia, ele não quer que nenhum dos novos moradores durma diretamente no chão sem um abrigo adequado. Nesse momento, Yalna repentinamente se aproxima dele, e diz que está sentindo um monstro vindo do norte. Ela explica que não parece ser um monstro muito grande, mas que definitivamente está avançando diretamente em direção à aldeia. Dias diz calmamente que irá cuidar da criatura sozinho, acreditando que não demorará muito. No entanto, Yalna insiste que quer acompanhá-lo. Dias argumenta que seria perigoso demais para ela, mas depois que Yalna continua insistindo e se recusa a ficar para trás, ele finalmente cede e permite que ela vá junto. Pouco tempo depois, os dois chegam à origem da perturbação e descobrem que o monstro que está avançando em direção à aldeia é na verdade um ogro. Ao ver o tamanho do ogro, Dias e Yalna percebem que precisam terminar a luta o mais rápido possível. Os dois partem imediatamente para o combate, e Dias fica surpreso com a agilidade de Yalna e com a habilidade dela usando o arco. Ela se movimenta pelo campo de batalha com facilidade, enquanto acerta disparos precisos e, trabalhando juntos, os dois conseguem derrotar o ogro sem muita dificuldade. No entanto, o sangue do ogro tem um cheiro
absolutamente horrível. Depois da batalha, Auna franze o nariz e diz a Dias para se lavar direito, pois não vai deixá-lo entrar em casa fedendo daquele jeito. Dias não tem escolha a não ser se limpar antes de voltar. No dia seguinte, Dias fica perdido em seus pensamentos ao se lembrar de como o dia anterior acabou sendo decepcionante. Em vez de encontrarem novas pessoas que poderiam se tornar cidadãos da aldeia, eles apenas acabaram enfrentando outro monstro perigoso. Nesse momento, Auna corre de repente em sua direção e anuncia toda animada que eles estão grávidos e que vão ter filhotes. Porém, logo fica claro que ela estava falando de Francoise, que finalmente havia engravidado depois de esperar por muito tempo. Auna então lembra Dias de que os Baar são criaturas extremamente inteligentes, mas essa inteligência vem acompanhada de uma fraqueza. Eles são muito mais sensíveis ao medo e ao estresse emocional do que a maioria das raças, e esse problema se torna ainda pior durante a gravidez. Às vezes, a pressão fica tão insuportável que pode até custar a vida deles. Por causa disso, Auna sugere que Dias fique perto de Françoise e Francis por um tempo, para que eles possam se sentir seguros e amparados. Por enquanto, todos ficarão juntos na mesma iurta. Auna presume que Dias provavelmente não vai gostar da ideia, pois os Baas ficam especialmente mal cheirosos durante a gravidez. Para sua surpresa, Dias sinceramente não se importa e concorda sem reclamar. A reação dele deixa Auna aliviada, pois mostra o quanto ele realmente é atencioso e compreensivo. Um instante depois, o chifre de Auna começa a brilhar de repente, o que é um sinal de que monstros ou pelo menos visitantes desconhecidos estão por perto. Ela rapidamente explica que consegue sentir 10 cavalos se aproximando pelo leste. Dias percebe que essa é a mesma direção da capital real, mas não está esperando nenhuma visita, o que torna a situação suspeita. Dias decide ir investigar, enquanto Auna fica para trás para vigiar a aldeia. Ele corre rapidamente pelos campos abertos e logo avista o grupo de viajantes. A princípio, prepara-se para a possibilidade de serem inimigos, mas sua atitude muda no instante em que reconhece seu velho amigo Klaus entre eles. Dias imediatamente o cumprimenta com um aperto de mão amigável e pergunta o que ele está fazendo tão longe de casa. Klaus explica que a dama viajando com eles é quem veio ver Dias. Dias não faz ideia de quem ela deveria ser, mas decide levar o grupo até sua tenda para que possam conversar em particular. Enquanto estão lá, ele percebe que foi uma decisão inteligente esconder tudo, com exceção da iurta que construiu. Ele prometeu manter a aldeia Oni em segredo e explicar a existência deles para pessoas de fora teria criado muitos problemas desnecessários. Depois que todos se acomodam, a jovem finalmente se apresenta como Diane, a terceira princesa do reino. Ela pergunta educadamente a Dias se a mansão dele ainda está em construção, já que não viu nenhum servo nem qualquer sinal de uma propriedade nobre por perto. Dias simplesmente explica que não possui uma mansão e não tem servos trabalhando para ele. A única casa que possui é a iurta diante deles, e mesmo que ela não pareça muito impressionante, ele passou muito tempo construindo-a com as próprias mãos. Diane fica surpresa ao descobrir que Dias construiu tudo ao redor com as próprias mãos, especialmente porque o rei supostamente havia lhe dado uma enorme recompensa, além de uma quantia ainda maior de dinheiro, para ajudá-lo a começar. Para sua surpresa, Dias explica que nunca recebeu uma única moeda do rei. Em vez disso, foi simplesmente abandonado no meio do nada, sem sequer receber comida ou água para sobreviver. Deixando isso de lado, Dias pergunta a Diane o que a trouxe até um lugar tão remoto. Diane explica que uma guerra está prestes a começar nos arredores da capital real, e que eles vieram pedir a ajuda dele, pois as pessoas agora o enxergam como o salvador heróico do reino. Como pagamento por sua ajuda, ela chega até oferecer a própria mão em casamento como recompensa. No entanto, Dias não tem interesse algum em se envolver em outra guerra. Como Françoise acabou de engravidar, ele tem coisas mais importantes para proteger. Por isso, recusa calmamente a oferta e pede educadamente que Diane vá embora, caso esse seja o único motivo da visita. Um dos guardas de Diane fica furioso ao ouvir Dias rejeitar a proposta da princesa e tenta intimidá-lo balançando a espada. Antes mesmo que o ataque consiga alcançá-lo, Dias reage por puro instinto e desvia a arma com um único golpe, partindo a espada perfeitamente ao meio. O guarda imediatamente se prepara para atacar de novo, mas Klaus entra rapidamente no meio e o impede. Ele diz aos outros que não há sentido em tentar lutar contra Dias, pois mesmo que todos atacassem juntos, ainda assim não teriam a menor chance contra ele. Depois que o grupo vai embora, Dias olha ao redor e percebe que talvez tenha usado força demais. Seu ataque danificou o revestimento do chão dentro da iurta, e ele imediatamente percebe que Auna certamente vai repreendê-lo por ter feito tamanha bagunça. Enquanto isso, Diane vai embora em silêncio, guardando o rancor de Dias por ter recusado tanto o pedido dela quanto a proposta de casamento. Quando Dias sai, Auna
surge de repente, junto com Francis e Françoise, que estavam escondidos nas proximidades durante todo o tempo. Auna explica que todos que vieram com Diane foram embora com uma aura vermelha, exceto uma pessoa, cuja aura permaneceu azul. Ela diz que uma aura vermelha representa hostilidade, enquanto uma aura azul demonstra confiança ou afeto. Ao ouvir isso, Dias conclui que a única pessoa com a aura azul só poderia ter sido Klaus. Na manhã seguinte, Dias acorda com o cheiro do café da manhã enquanto Auna prepara a refeição. Enquanto cozinha, ela repentinamente diz que há um humano vagando pelas proximidades. O estranho é que a pessoa não parece estar procurando nada específico e está simplesmente andando sem qualquer direção definida. Dias presume que provavelmente seja apenas um viajante perdido, então decide ir verificar por conta própria. Auna, Francis e Françoise também decidem acompanhá-lo, mas usam sua habilidade de ocultação para não serem vistos pelo visitante. Depois de caminhar pelo vale por algum tempo, Dias finalmente avista o viajante e percebe que é Klaus. Quando os dois se encontram, Dias nota imediatamente que Klaus não está mais usando sua armadura nem carregando sua espada. Klaus explica que conseguiu ser dispensado do exército porque não queria acabar lutando nas linhas de frente da guerra que se aproximava. Em vez disso, viajou até ali porque deseja trabalhar para Dias como seu soldado pessoal. Ao ouvir isso, Dias se lembra de que Klaus foi a única pessoa que nunca o desprezou por ser órfão. Mesmo quando todos os outros o tratavam de maneira diferente, Klaus sempre o tratou com respeito. Dias admite que seria reconfortante ter alguém como Klaus ao seu lado, mas antes de tomar uma decisão, sente que deveria perguntar a Auna o que ela pensa. No instante seguinte, Auna aparece de repente do nada, pegando Klaus completamente de surpresa. Ela diz a Dias que não há motivo para preocupação, pois Klaus manteve uma aura azul o tempo inteiro, provando que não possui nenhuma intenção hostil. Klaus começa imediatamente a bombardear Dias com perguntas sobre de onde Auna surgiu de repente e como ela apareceu do nada. Dias simplesmente diz que é uma história muito longa e afirma que explicará tudo assim que voltarem para casa. Já se passaram 10 dias desde que Klaus decidiu deixar sua antiga vida para trás e começar uma nova ao lado de Dias. Durante esse tempo, Dias gentilmente ajudou Klaus a construir sua própria yurta, para que ele tivesse um lugar adequado para morar. Ele também deu a Klaus uma lança e um conjunto completo de armadura feitos com os materiais do dragão da terra que Dias derrotou. Klaus sabe que esses presentes são extremamente valiosos, a ponto de até mesmo membros da família real terem dificuldade para conseguir algo assim, por tudo o que Dias fez por ele. Klaus promete a si mesmo que jamais trairá a confiança que Dias depositou nele. Mais tarde naquele dia, Auna prepara o almoço e serve uma refeição quente para todos. Enquanto come, Klaus fica sinceramente impressionado com o quanto a comida está deliciosa. Ele elogia a culinária de Auna e diz que ela seria uma excelente esposa para Dias. Ao ouvir um elogio tão sincero, Auna sorri e diz alegremente a Klaus que ele pode repetir o prato se quiser. Enquanto continuam comendo, Klaus chama Dias de Lorde e pede educadamente que ele se junte à refeição. Dias imediatamente diz que Klaus não precisa ser tão formal o tempo todo e pede que simplesmente o chame pelo nome. No entanto, Klaus se recusa, dizendo que é importante deixar clara a diferença entre as posições deles. Ao ver como Klaus leva isso a sério, Dias percebe que ele é muito mais dedicado e entusiasmado do que imaginava no início. Nesse momento, o chifre de Auna começa subitamente a brilhar em verde. Ela anuncia imediatamente que consegue sentir 12 humanos se aproximando pelo leste. Enquanto continua se concentrando na presença deles, Dias descobre que uma das 12 pessoas está extremamente fraca e já à beira da morte. Ao ouvir isso, ele decide ir até os campos e investigar a situação pessoalmente. Klaus rapidamente diz que quer acompanhá-lo e ajudar, mas Dias manda que ele fique para trás e proteja o vilarejo. Ele explica que alguém precisa permanecer ali caso algo inesperado aconteça. Dias acrescenta que se encontrarem algum perigo sério, enviará Auna e Francis de volta imediatamente para avisá-lo. Com isso decidido, Dias, Auna e Francis deixam o vilarejo e seguem em direção ao grupo que se aproxima. Depois de observá-los desaparecer ao longe, Klaus começa a pensar em quem poderiam ser aqueles visitantes. Ele suspeita que provavelmente sejam pessoas enviadas pela capital real. Neste momento, o reino está no meio de uma intensa disputa pela sucessão entre os 5 príncipes e princesas, com cada um deles lutando para se tornar o próximo governante. Klaus se lembra de que a princesa Diane possui muito menos poder militar do que qualquer um de seus irmãos. Provavelmente foi por isso que ela veio até aquele lugar remoto anteriormente, na esperança de recrutar Dias para lutar ao lado dela. Klaus também começa a suspeitar que o motivo de Dias nunca ter recebido a recompensa prometida pelo rei foi porque o segundo príncipe a tomou secretamente para si. Klaus sabe que o conflito entre os nobres não permanecerá na capital para sempre.
sempre. Mais cedo ou mais tarde, essa disputa política também chegará ao vilarejo. Mesmo assim, ele não teme o que está por vir. Em vez disso, decide em silêncio que, se esse dia chegar, não hesitará em lutar e até mesmo dar a própria vida por Dias, caso seja necessário. Apenas alguns momentos depois, Klaus fica surpreso ao ver Dias retornando muito mais cedo do que o esperado, acompanhado por um grupo de refugiados exaustos e debilitados. Dias e Alna começam imediatamente a cuidar dos viajantes, garantindo que todos tenham um lugar para descansar e oferecendo comida e água para aqueles que mais precisam. Quando a noite cai, Dias finalmente explica a situação para Klaus. Ele revela que todas aquelas pessoas haviam sido expulsas da terra que um dia chamaram de lar, ficando sem nenhum outro lugar para ir. As mulheres idosas daquele domínio foram expulsas por causa da enorme escassez de alimentos. As pessoas acreditavam que alimentar os idosos era um desperdício, então as abandonaram. Ao ouvir isso, Klaus percebe rapidamente que o domínio vizinho só pode ser Casdex. Ele passou por aquele lugar a caminho dali, e a situação estava terrível. A velha deitada no chão é a vovó Maia, que também é a líder do grupo. Dias explica que ela usou sua habilidade de adivinhação para encontrar uma maneira de todos sobreviverem, e foi assim que acabaram chegando até ali. No entanto, em vez de enxergar aquilo como um problema, Dias fica feliz, pois seu domínio acaba de ganhar 12 novos súditos. Dias começa imediatamente a construir iurtes para os recém-chegados, mas Klaus o interrompe. Ele lembra Dias de que aquelas pessoas idosas não conseguirão trabalhar muito nem ajudar o domínio a crescer. Dias apenas sorri e diz que isso as torna ainda mais valiosas, pois poderão ensinar a todos os segredos para viver por muitos anos. Alna concorda com Dias e afirma que eles devem receber calorosamente seus novos habitantes. Nesse momento, Klaus finalmente entende que essa maneira de pensar é o motivo de Dias ter conseguido chegar tão longe. Klaus se lembra de sua época como cavaleiro durante a guerra. Quando a situação se tornou desesperadora, todos os outros soldados decidiram fugir e salvar a si mesmos. Dias foi o único que permaneceu para trás. Em vez de pensar em si mesmo, ele resgatou uma criança que chorava e a levou de volta em segurança para sua mãe. Quando os soldados inimigos começaram a cercá-los, Klaus e Dias lutaram lado a lado e derrotaram todo o esquadrão sozinhos. Klaus terminou a batalha coberto de ferimentos, mas Dias não tinha sequer um arranhão. Mesmo depois de vencer, Dias estava mais preocupado em acalmar um bebê chorando do que em comemorar a vitória. Ao se lembrar daquele dia, Klaus percebe o quanto havia sido tolo. Naquela época, ele acreditava que a maior honra seria morrer por Dias. Agora, porém, entende que seu verdadeiro propósito é continuar vivo e apoiá-lo pelo máximo de tempo possível. No dia seguinte, Dias termina de construir todas as iurtes. Então todos se reúnem dentro de uma delas para uma reunião. Vovó Maia diz a Dias que os idosos ainda serão úteis. Quando a lã dos baars começar a se acumular, eles poderão fiar os fios e transformá-los em tecido. Dias acha que isso será uma grande ajuda para o vilarejo. No entanto, todos percebem que Dias não parece muito feliz e perguntam o que está incomodando-o. Dias explica que agora que finalmente possui habitantes suficientes, quer dar oficialmente um nome ao assentamento, mas não consegue pensar em nenhum de que goste. Os outros rapidamente sugerem chamá-lo de Vilarejo Dias, mas ele recusa, pois não quer que o vilarejo receba seu próprio nome. Klaus então sugere Vilarejo do Matador de Dragões, mas todos também rejeitam essa ideia. Então Alna apresenta outra sugestão. Ela propõe o nome Vilarejo Iluk, que significa o primeiro vilarejo na língua antiga. Dias gosta imediatamente de como o nome soa, e todos concordam que ele é perfeito. E assim, o novo lar deles passa oficialmente a se chamar Vilarejo Iluk. Depois que a reunião termina, vovó Maia se aproxima discretamente de Dias. Ela percebe que ele deseja trazer mais pessoas para o vilarejo, então lhe dá uma ideia. Ela sugere vender os materiais de dragão que ele acumulou e usar o dinheiro para comprar alguns escravos. Dias rejeita imediatamente essa ideia porque odeia a escravidão. Durante a guerra, ele viu inúmeros soldados escravizados no campo de batalha, e todos eles eram tratados de forma terrível. Por causa dessas experiências, ele já decidiu que a compra e venda de escravos será completamente proibida em seu domínio. Depois de ouvir sua resposta, a vovó Maia admite que só mencionou a ideia como um teste para ver como ele reagiria. Ela pede desculpas por colocá-lo à prova, mas explica que fez isso porque eles sofreram nas mãos de muitas pessoas cruéis no passado. Dias sabe que ela está falando dos Casdex. Ele promete que o vilarejo Iluk nunca se tornará um lugar como aquele e que todos os que viverem ali serão tratados com respeito. No dia seguinte, um mercador viajante chega ao domínio de Dias. Dias fica completamente surpreso ao perceber que o mercador é na verdade um sapo. O comerciante desce do cavalo e se apresenta como o Peijin. Ele explica que veio inspecionar os materiais de dragão que eles desejam vender. Dias
Dias olha para o chifre de Auna e percebe que ele ficou branco, indicando que Peijin não tem intenções hostis contra eles. Mais tranquilo, Dias coloca os materiais do dragão diante dele. Peijin fica impressionado com o tamanho enorme das peças. Ao examiná-las mais de perto, ele começa a se perguntar se Dias realmente está dizendo a verdade sobre ter derrotado sozinho um dragão tão gigantesco. Em vez de discutir ou tentar convencê-lo com palavras, Dias decide provar tudo por meio de suas ações. Ele usa seu golpe característico e corta uma das escamas do dragão perfeitamente ao meio, com um único ataque. Aquela demonstração incrível de força é toda a prova de que Peijin precisa. Ele aceita imediatamente que Dias realmente foi quem derrotou o dragão. Depois disso, Peijin apresenta duas garotas jovens e diz que espera que Dias fique com elas por um preço justo. Dias olha imediatamente para as meninas e presume que estão sendo vendidas como escravas, o que o deixa furioso. Quando está prestes a reagir, Auna segura sua mão e pede que ele se acalme. Vovó Maia então dá um passo à frente e diz educadamente a Peijin que eles não têm interesse em comprar escravos. Peijin explica rapidamente a situação. Ele diz que as duas garotas não são escravas, elas são irmãs gêmeas, e o vilarejo onde nasceram acreditava que gêmeos só traziam desastres e má sorte. Por causa dessa crença, os moradores planejavam executá-las. Os pais fugiram com as meninas e se esconderam nas profundezas da floresta. Com o passar do tempo, os dois ficaram gravemente doentes e perceberam que não tinham muito tempo de vida. Antes de morrerem, encontraram Peijin e imploraram para que ele cuidasse das gêmeas. No começo, Peijin recusou porque era um mercador, não alguém que fazia caridade. No entanto, os pais ofereceram uma grande quantia em dinheiro e ele acabou aceitando. Agora que todo aquele dinheiro foi gasto, continuar cuidando das meninas só fez com que ele se afundasse ainda mais em dívidas. Sem nenhuma outra opção, ele pede que Dias acolha as gêmeas. Auna diz a Dias que Peijin está sendo sincero, então ele concorda em assumir a responsabilidade pelas meninas. Dias até se oferece para reembolsar Peijin por tudo o que gastou enquanto cuidava delas. Peijin fica profundamente agradecido pela bondade de Dias. Dias então pega gentilmente as duas garotas no colo e lhes dá as boas-vindas ao vilarejo. Ele pergunta seus nomes e elas se apresentam timidamente como Senai e Ayhan. Dias sorri e diz que ambas têm nomes lindos. Em seguida, pede que tomem banho com Auna para se limparem antes do jantar. Depois que as meninas saem, Klaus admite que está surpreso com a naturalidade com que Dias se dá bem com crianças. Dias explica que, quando era mais jovem, agia como um irmão mais velho e uma figura paterna para os outros órfãos. Por isso, cuidar de crianças é algo natural para ele. Ao pôr do sol, Senai e Ayhan retornam depois do banho, e Dias percebe como estão limpas e revigoradas. Ao mesmo tempo, vovó Maia nota que as gêmeas não são completamente humanas. Mesmo assim, ela sente que elas se encaixarão perfeitamente entre todos os moradores do vilarejo Iluk. Pouco depois, Auna se aproxima das gêmeas e explica que os nomes delas possuem uma forte ligação com a lua na língua antiga. Por causa disso, ela entrega a cada uma joia Ahi, dizendo que se acredita que o poder da lua repousa dentro dessas pedras. Ao ouvirem essas palavras, Senai e Ayhan se lembram de seus pais. A lembrança é suficiente para fazer as duas caírem no choro. Dias e Auna abraçam imediatamente as meninas e as consolam, dizendo que elas não precisam mais se preocupar porque finalmente estão seguras. Enquanto as gêmeas passam um tempo conhecendo os Baás, Auna diz discretamente a Dias que Senai e Ayhan não parecem ser completamente humanas. Dias escuta com atenção, mas não parece se incomodar com isso. Cerca de 10 dias depois, as gêmeas já estão muito mais à vontade vivendo no vilarejo. Elas podem até ser vistas discutindo por causa de uma batata comida pela metade. De repente, Auna sente uma única pessoa se aproximando do vilarejo a cavalo. Dias diz que irá verificar quem é. Antes que ele parta, Senai e Ayhan pedem que volte para casa em segurança. No campo aberto, Dias avista o cavaleiro se aproximando. Auna sente uma presença branca vindo dele, o que significa que não possui intenções hostis. Quando chega até eles, o homem se apresenta como Camalotes, do domínio Khazdex. Ele explica que o governante dos Khazdex, Lord Eldan, deseja se encontrar com Dias. Camalotes diz que Lord Eldan já está a caminho e pergunta se seria possível realizar o encontro dentro da mansão de Dias. Antes que consiga terminar de falar, Dias o interrompe e diz que eles se encontrarão ali mesmo. Camalotes entende sua decisão e parte a cavalo para transmitir a mensagem. Enquanto espera, Dias pensa na situação. Um Lorde recém-nomeado vir até ali só pode significar que a rebelião do segundo príncipe foi bem sucedida. Mesmo assim, Dias já tomou sua decisão. Não importa o que aconteça, ele não permitirá que Lord Eldan chegue perto do vilarejo Iluk. Pouco tempo depois, Dias olha para a distância e fica chocado quando finalmente vê Lord Eldan se aproximando. Dias sabe que há rumores
rumores de que o senhor do domínio de Kasdek mantém muitas escravas ao seu redor. Por causa disso, Dias decide imediatamente que não quer alguém assim nem perto de seu povo. No entanto, Dias fica completamente chocado quando Alna o informa de que o senhor e todos os seus homens possuem uma aura azul e amigável. Isso faz Dias perceber que sua primeira impressão sobre Eldan pode ter sido completamente equivocada. Em seguida, o senhor corre animadamente até Dias e se apresenta como Eldan. Eldan explica que desde criança houve histórias sobre as incríveis conquistas de Dias como o salvador heróico. Por causa dessas histórias, Eldan sempre admirou Dias e teve um enorme respeito por ele. Dias rapidamente percebe que havia entendido Eldan de maneira errada. Ele se desculpa pelos pensamentos anteriores e dá as boas-vindas a Eldan e ao seu povo na aldeia. Deixando isso de lado, Eldan pergunta de repente quem é a jovem parada ao lado de Dias. Tanto Dias quanto Alna ficam imediatamente chocados com a pergunta. Afinal, Alna está usando sua habilidade de camuflagem naquele momento, o que deveria torná-la completamente invisível. Eldan explica que não consegue realmente ver Alna, mas seus ouvidos e seu olfato são extremamente aguçados. Mesmo estando invisível, ele ainda é capaz de sentir a presença dela. Percebendo que não há mais motivo para continuar escondida, Alna decide se revelar. Ela desativa sua camuflagem e se apresenta a Eldan como esposa de Dias. Eldan imediatamente nota o chifre na cabeça de Alna e presume que ela seja uma semi-humana. No entanto, Alna o corrige rapidamente e explica que não é uma semi-humana, mas sim uma Onikin. Alna admite que nunca ouviu o termo semi-humano antes, então Eldan explica o que isso significa. Ele diz que semi-humano é um termo geral usado para descrever pessoas que não são humanas, mas que ainda são semelhantes aos humanos em alguns aspectos. Depois de ouvir essa explicação, Alna percebe que tecnicamente ela é uma semi-humana. Ela admite isso para Eldan e no instante em que ele ouve, fica extremamente feliz. Lágrimas de alegria começam até mesmo a encher seus olhos enquanto ele pergunta animadamente a Dias se ele e Alna já têm filhos juntos. Dias admite que eles ainda não têm filhos. No entanto, Alna rapidamente acrescenta que planeja ter pelo menos 10 filhos com Dias no futuro. Alna então menciona que Dias está criando 2 órfãos semi-humanos. Ao ouvir isso, Eldan fica incrivelmente empolgado. Ele é tomado por tanta felicidade que de repente se transforma em um elefante e usa sua tromba para levantar Dias. Dias fica completamente chocado com isso e finalmente percebe que Eldan também é um semi-humano. No entanto, a transformação parece ter cobrado um preço alto do corpo de Eldan. Dias e os outros rapidamente levam Eldan de volta para sua carruagem para que ele possa descansar. Lá, Camalotes explica que Eldan é na verdade meio semi-humano e possui a habilidade de alternar entre suas formas humana e animal. No entanto, mudar de uma forma para outra coloca muito estresse em seu corpo. Por causa disso, Eldan depende bastante dos cuidados e do apoio de suas esposas dedicadas, que ajudam a cuidar dele. Eldan então se pronuncia e explica que simplesmente ficou animado demais antes e se transformou sem pensar no esforço que isso causaria ao seu corpo. Infelizmente, seu corpo não conseguiu acompanhar sua empolgação, razão pela qual ele ficou tão exausto depois. Dias entende a situação de Eldan, mas logo muda a conversa para a rebelião que está acontecendo atualmente. Eldan não nega que está envolvido na rebelião. No entanto, ele explica que suas ações não têm o objetivo de causar problemas sem motivo. Segundo Eldan, ele só está lutando porque deseja proteger as pessoas mais próximas a ele. Camalotes explica que toda a situação começou quando Eldan ainda era criança. O antigo senhor do domínio de Kasdek, Lord Encas, tinha uma esposa e 2 filhos. No entanto, Encas tratava mal seu primeiro filho porque o garoto se parecia demais com ele. Em vez disso, Encas sentia muito mais orgulho de seu outro filho, que era bonito, inteligente e filho de uma mulher do povo elefante. Encas acabou declarando esse segundo filho como seu verdadeiro herdeiro e lhe concedeu uma posição importante e autoridade dentro do domínio. Esse filho era Eldan. Eldan explica que até os 4 anos de idade acreditava ser um humano completamente normal. No entanto, um dia descobriu a verdade sobre si mesmo e soube que na realidade era um semi-humano. Ele também descobriu algo ainda mais chocante. Sua verdadeira mãe estava sendo mantida como escrava. A partir daquele momento, Eldan começou a passar mais tempo com sua mãe e aos poucos desenvolveu uma relação próxima com ela. Ao mesmo tempo, ele trabalhava secretamente nos bastidores para proteger outros semi-humanos que viviam no domínio. Eldan precisava esconder tudo isso de seu pai, Encas, porque sabia que, se seu pai descobrisse o que ele estava fazendo, os semi-humanos provavelmente seriam acorrentados e tratados de maneira ainda pior. Eldan então diz a Dias que seu maior desejo é viver em um mundo onde todos possam conviver em paz, independentemente de onde vieram ou de serem humanos ou semi-humanos. Depois de ouvir sua história, Alna se lembra de algo que ouviu sobre Eldan e
pergunta a ele sobre o boato de que o segundo filho do Senhor mantém um grande grupo de escravas ao seu redor. Camalotes explica que o boato foi criado intencionalmente como parte do plano deles. A verdade é completamente diferente. Eldan e suas esposas realmente se amam, e o relacionamento deles é baseado em afeto verdadeiro, não em escravidão. Alna acha isso extremamente doce e considera a relação deles muito fofa. No entanto, Camalotes explica que manter essa farsa não foi fácil. Com o tempo, Lord Encas ficou desconfiado e quase iniciou uma guerra em grande escala contra todos em seu domínio. Felizmente, Eldan estava preparado para uma situação como aquela. Ele conseguiu reunir suas próprias forças e enfrentou o exército de seu pai. No fim, Eldan e seus aliados derrotaram com sucesso todo o exército de Lord Encas. Depois de explicar tudo, Eldan volta sua atenção para Dias. Ele diz a Dias o quanto o respeita e explica que ouviu inúmeras histórias sobre suas conquistas como o salvador heróico. Eldan admira Dias há muito tempo e espera que os dois possam continuar se dando bem. Mais importante ainda, Eldan espera que eles possam trabalhar juntos para criar um mundo onde humanos e semi-humanos possam viver em paz. Dias diz a Elda que já apoia esses ideais. Afinal, todos na aldeia Iluk já vivem juntos pacificamente, independentemente de serem humanos ou não humanos. Dias admite que seria maravilhoso se o resto do mundo pudesse se tornar como a aldeia Iluk, onde todos conseguem viver juntos sem ódio ou discriminação. Ao ouvir isso, os olhos de Eldan começam a se encher de lágrimas. Ele percebe que o sonho pelo qual passou grande parte da vida lutando já está sendo colocado em prática bem diante de seus olhos. Pela primeira vez, Eldan vê uma prova de que um mundo onde humanos e semi-humanos possam coexistir pacificamente talvez seja realmente possível. Depois disso, Dias e Eldan passam algum tempo conversando e pensando em maneiras de incentivar mais pessoas a se mudarem para seus domínios. Dias considera espalhar a notícia por meio dos comerciantes que viajam entre diferentes regiões, enquanto Eldan diz que pretende fazer um anúncio oficial em Kasdek para informar as pessoas sobre as oportunidades disponíveis em seu domínio. Antes de partir, Eldan também dá alguns conselhos a Dias. Ele sugere que Dias comece a acumular uma reserva de alimentos muito maior, pois precisará de bastante comida caso pretenda expandir seu domínio e receber mais pessoas. Dias agradece a Eldan pelo conselho e promete mantê-lo em mente. Ao pôr do sol, Eldan finalmente entra em sua carruagem e inicia a viagem de volta para Kasdek. Dias então retorna para casa, mas no instante em que chega, Senai e Ayhan imediatamente começam a repreendê-lo por não ter voltado quando prometeu. As duas crianças estão tão furiosas que suas vozes são praticamente altas o bastante para arrancar o rosto de Dias. A birra acaba se tornando tão cansativa que os dois ficam completamente sem energia e adormecem. Dias e Alna então ficam por perto e cuidam deles. Alna acha que Dias deveria ter repreendido as crianças, pois elas estavam socando e chutando enquanto reclamavam do quanto ele havia se atrasado. Elas até insistiram em permanecer acordadas porque Dias tinha quebrado sua promessa de voltar para casa no horário. Dias admite que o comportamento delas não foi exatamente correto, mas também sabe que foi ele quem quebrou a promessa primeiro. Por causa disso, decide deixar as crianças escaparem dessa vez. Deixando isso de lado, Dias conta a Alna sobre sua conversa com Eldan e explica que pretende começar uma plantação para aumentar a produção de alimentos. Alna está prestes a dar sua opinião sobre a ideia quando algo muda de repente. Seu chifre começa a brilhar e ela imediatamente sente que há 5 intrusos por perto. Dias e Alna percebem que as 5 pessoas estão vindo de uma direção completamente diferente daquela, seguida pelo grupo de Eldan. Por causa disso, concluem que os recém-chegados devem ser bandidos. Dias diz a Alna para ficar para trás enquanto ele investiga, mas ela rapidamente o lembra de que está escuro demais para que ele consiga enxergar direito sozinho. Ela explica que ele precisará de sua ajuda para encontrar os intrusos. Dias percebe que ela tem razão, então os dois saem juntos para descobrir quem entrou em seu território. Enquanto isso, vários homens encapuzados carregando tochas estão parados no meio de um campo. Eles viajaram todo esse caminho com um único objetivo em mente: querem derrotar Dias a qualquer custo. Os bandidos sabem que não teriam nenhuma chance contra ele em plena luz do dia, então decidiram invadir seu território durante a noite e pegá-lo de surpresa. No início, o grupo está confiante de que o plano dará certo.
No entanto, a confiança deles desaparece rapidamente quando flechas começam a voar em sua direção vindas da escuridão. As flechas estão vindo da direção de uma estranha luz vermelha à distância. O líder dos bandidos imediatamente ordena que os outros continuem atirando contra o inimigo. O grupo segue disparando flechas na direção da luz vermelha, na esperança de acertar quem quer que esteja escondido ali. Depois de atirarem por algum tempo, finalmente conseguem acertar alguém. Os bandidos acreditam ter descoberto a localização do inimigo, então imediatamente avançam até a área para concluir o ataque. Porém, cometeram um enorme erro. Antes que consigam reagir, Dias surge de repente do nada e derrota 4 dos bandidos de uma só vez. O líder fica completamente chocado com o que vê. Em seguida, ele se distrai com a luz brilhante que vem do chifre de Alna. Mas antes que consiga entender o que está acontecendo, Dias aparece diretamente diante dele. Dias desfere um chute poderoso que manda o líder dos bandidos pelos ares e o deixa inconsciente. Enquanto isso, a pessoa que contratou os bandidos consegue escapar do campo de batalha. Enquanto foge, começa a se arrepender de ter se envolvido com Dias. No entanto, um de seus antigos ferimentos volta a incomodá-lo de repente, fazendo com que ele desabe no chão. Enquanto permanece ali sentindo dor, o homem começa a culpar Dias por tudo o que aconteceu com ele. Ele se lembra de que quando se conheceram, Dias não passava de um plebeu comum. O nobre não consegue acreditar que alguém como Dias tenha tido a ousadia de atacá-lo apesar de sua posição social. Por causa dessa humilhação, o homem jura que algum dia se vingará de Dias, não importa o que seja necessário. De volta ao campo de batalha, Dias e Alna conseguem reunir todos os bandidos restantes. Dias olha para eles e não consegue acreditar que tenham sido tolos o bastante para entrar em seu território e tentar a sorte como bandidos. Como senhor daquelas terras, Dias se prepara para anunciar a punição deles. Alna espera algo sério, talvez até mesmo uma punição brutal, como a decapitação. No entanto, Dias a surpreende. Em vez de matá-los, ele simplesmente lhes dá um aviso e os expulsa de seu território. Dias explica que ninguém ficou gravemente ferido durante o incidente, então está disposto a deixá-los ir dessa vez. No entanto, alerta que, caso retornem ao seu domínio para causar problemas novamente, ele não será nem um pouco tão misericordioso. Alna entende sua decisão e os dois começam a caminhar juntos de volta para casa. Enquanto caminham, Alna começa a pensar na primeira vez em que conheceu Dias. Ela se lembra do quanto ficou chocada ao ver um homem adulto deitado despreocupadamente no meio de um campo. Na época, presumiu que Dias fosse um bandido e chegou a considerar matá-lo. No entanto, por algum motivo decidiu falar com ele. Ao olhar para tudo o que aconteceu desde então, Alna percebe que escolher não matar Dias provavelmente foi a melhor decisão que já tomou. Pensar em como sua vida mudou por causa daquela única decisão faz Alna ficar emocionada. De repente, ela decide fazer algo inesperado. Alna ativa sua camuflagem e fica completamente invisível. Em silêncio, ela se aproxima por trás e dá um beijo rápido na bochecha dele. Porém, apenas 10 segundos depois, Alna fica extremamente envergonhada com o que fez. Ela imediatamente se vira e sai correndo. Dias fica confuso por um instante antes de perceber o que acabou de acontecer. Em seguida, começa a correr atrás dela enquanto Alna foge, completamente envergonhada por sua repentina demonstração de carinho. Esse foi o final do 4º episódio. Assista ao próximo vídeo na tela. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.